Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Tiago Pontual, eu sou um trabalhador da Escola Espírita Maria de Nazaré e hoje estaremos abordando a indissolubilidade do casamento, capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens de 1 a 4. Esse capítulo 22 é um capítulo curto. Ele tem um título de Não Separeis o que Deus Juntou e tem somente 2 itens. Este só tem esse primeiro, que é o que eu vou abordar hoje, sobre a indissolubilidade do casamento, e o segundo item sobre o divórcio. Antes de passar para a leitura da passagem evangélica, do Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou dar uma lida aqui em alguns itens do Livro dos Espíritos que tratam exatamente sobre este ponto. A questão 695 diz assim: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de 2 seres? E os espíritos respondem: é um progresso na marcha da humanidade. A pergunta seguinte, a questão 696, Kardec pergunta: que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? E os espíritos respondem: seria uma regressão à vida dos animais. Kardec então põe um comentário que diz: o estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos. Se bem que, em condições diversas, a abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais, que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Um tempo atrás eu li um artigo sobre o desenvolvimento do ser humano, onde dizia que uma das grandes pedras fundamentais na evolução das sociedades humanas foi exatamente a instituição do casamento, porque isso fez com que cada família fosse responsável pela própria prole e assim eles fossem responsabilizados pelo que viesse. Então isso realmente, como diz aqui, como os espíritos respondem, é realmente um progresso da humanidade. É isso que permitia à humanidade a atingir maiores níveis evolutivos, por uma consequência da própria lei natural, que nós conhecemos como a lei de ação e reação. Na questão 701, Kardec pergunta: qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? A poli, de muitas, gamia, de casamento, o casamento com muitas pessoas, ou a monogamia, que é o casamento somente com uma pessoa só. Então os espíritos respondem: a poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Então vamos ler aqui a parte evangélica, a leitura evangélica deste capítulo, e ela é em São Mateus, no capítulo 19, versículos de 3 a 9. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem, e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão 2, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Mas por que então, retrucaram eles, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher,
a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Essas são as palavras de Jesus. Então, nós podemos nos perguntar, no aspecto dessa indissolubilidade do casamento, o que é imutável no universo? Então, nós temos a resposta que é somente o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. Mas as leis humanas mudam segundo o tempo, os lugares e o progresso da inteligência. O casamento, que é de ordem divina, é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, 2 países onde elas sejam absolutamente idênticas, e nenhum onde não hajam com o tempo sofrendo mudanças. Então, naturalmente, a própria regulação da sociedade, a regulação dos costumes, da convivência entre todos nós, foi tendo a necessária mudança conforme o tempo. Hoje mesmo, temos em diversos países do mundo conceitos bastante diferentes, como veremos adiante. Então temos que, em face, por exemplo, da lei civil, o que é legítimo no país, e ainda da época, é adultério no outro país e em outra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses da família. Interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Eu lembro de um caso, há muitos anos atrás, que eu estava vendo o Globo Repórter, que falava sobre alguns costumes indianos. E lá é comum, em uma parte da Índia, que algumas mulheres casem com mais de um homem. E o caso que eles mostravam na reportagem era uma mulher que tinha casado com 3 irmãos. Já para nós, isso, ou seja, o casamento oficial de mais de 2 pessoas é considerado não sei dizer se é exatamente o crime, mas certamente uma contravenção. É proibido isso, a poligamia é proibida aqui no Brasil. Se formos, por exemplo, nos países das Arábias, do Oriente Médio, veremos que o normal, o comum, é que um homem case com mais de uma mulher. Mas, na maioria dos países ocidentais, a monogamia é o mais comum. Então, enquanto em outros países o casamento religioso é o único legítimo, em outros é necessário, além desse, o casamento civil. Em outros, finalmente, este último casamento basta. Aqui no nosso país, temos que, se um casal quiser, somente o casamento civil é suficiente para a regulação da sociedade. Inclusive, hoje, nem mais casar no papel é necessário, porque já na lei, a união estável, que garante os mesmos direitos aos cônjuges, ao casal, aqueles que decidem viver em conjunto, é que esses mesmos direitos dos cônjuges casados, oficialmente, segundo o casamento civil. Mas continuando. Então, na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, que é a lei do amor. Deus quis que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos, que fossem 2 e não um somente a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Então podemos fazer uma pergunta. Então, nas condições normais de casamento, a lei de amor é tida em consideração? Certamente os espíritos vão responder que nem sempre. Não se leva em conta a afeição de 2 seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, as mais das vezes, essa afeição é rompida. No passado, era muito comum os pais escolherem o casamento para os filhos. Isso ainda é comum em alguns países do mundo. Aqui no Brasil isso já não é mais comum. Pode haver
em algum lugar isso, mas certamente não é comum. O de que se cogita não é da satisfação do coração, e sim da do orgulho, da vaidade, da cupidez, uma palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, disse que o casamento é de conveniência. E, quando as bolsas estão muito bem aquinhoadas, disse que os esposos igualmente o são, e muitos felizes hão de ser. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraiam podem suprimir a lei do amor. Se esta não preside a união, resultando frequentemente separarem-se por si mesmos os que à força se uniram. Torna-se um perjúrio, se pronunciado como fórmula banal, o juramento feito ao pé do altar. Isso aqui realmente ainda não é tão incomum. Ainda mais atualmente, onde a sociedade, pelo menos parte dela, vem fazendo força, vem trabalhando para denegrir, para prejudicar a instituição do casamento, querendo dizer que ela não serve para nada, que é somente de fundamentalistas religiosos. Isso só vai punindo a própria sociedade, porque filhos, isso já é comprovado, há inclusive estatísticas sobre isso, filhos de mães solteiras, por exemplo, eles têm uma tendência muito maior a cometer crimes, a não se ligar emocionalmente a outras pessoas. Então, isso é muito ruim para toda a sociedade. Toda a sociedade acaba sofrendo isso. Então, nós temos que realmente entender que a função do casamento é de extrema importância. Porque além de todos esses aspectos, em relação à lei de Deus, em relação à lei humana, nós temos que lembrar que quando duas pessoas se juntam em casamento, elas têm a possibilidade de somar esforços e se ajudarem no caminho evolutivo. Aquele que é mais forte em determinada característica da personalidade em relação ao seu cônjuge, ele tem a oportunidade de ajudar aquele a se erguer. E vice-versa. Naqueles aspectos que o cônjuge for mais desenvolvido, ele poderá me ajudar. E isso cabe ao casal ter esta consciência. Então é muito importante que esse trabalho de união, de amor, se faça diariamente. E os filhos serão diretamente beneficiados de quanto maior for a harmonia dentro de casa. Por quê? Porque isso, eles exatamente vão sentir esse amor, eles vão sentir essa proteção e vão se desenvolver mais no seu aspecto psicoemocional. E isso fará com que eles tenham mais resistência às frustrações e aos desafios da vida. Então, temos que ter muito cuidado. Temos que realmente divulgar a imagem de que o casamento, que é a união livre entre duas pessoas, perante o amor de Deus e perante o amor entre recíproco, é de extrema importância para a sociedade. Então, Kardec conclui: daí as uniões infelizes, que acabam tornando-se criminosas, dupla desgraça, que se evitaria ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não abstraísse da única que o sanciona aos olhos de Deus, que é a lei do amor. Ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus, a lei de amor. Então Kardec pergunta, será então supérflua a lei civil e dever-se-á volver aos casamentos segundo a natureza? E os espíritos respondem, não, é certo. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias. Por isso é útil, necessária, mas variável. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina promanam dos prejuízos e não da lei civil. Esses prejuízos, se bem ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com um progresso moral que, por fim, abrirá os olhos aos homens para os males sem conto, as faltas,
mesmo os crimes que decorrem das uniões contraídas com vistas unicamente nos interesses materiais. Um dia, perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral. Se encadear um ao outro, dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. E isso nós vemos no dia a dia. Quantas e quantas filhos de pais separados. Eu e meus irmãos somos filhos de pais separados. Exatamente por causa disso, porque meus pais se juntaram não porque se amavam, mas porque, como muitas famílias no Brasil, no planeta, começaram a namorar, ficaram noivos, mas antes realmente daquele sentimento se fortalecer, minha mãe engravidou. Então eles acabaram casando por causa da gravidez da minha mãe. E isso fez com que eles ficassem casados, eu acho que um pouco menos de 10 anos, e acabou com que eles não conseguiam viver juntos e realmente buscando a separação alguns anos depois. E hoje eu enxergo que tanto para eles como para nós, realmente a separação deles foi mais benéfica, porque cada um pôde progredir mais separadamente, já que não estavam conseguindo viver em harmonia. Mas hoje, eu já sendo pai de um casal de filhos, eu percebo como a presença realmente de um pai é fundamental dentro de casa. Mas, como o próprio Kardec nos deixou claro, segundo a lei do amor. Desde que nós nos esforcemos realmente para nos juntarmos àquela pessoa que nós gostemos de estar perto, gostemos de estar junto, gostemos de conversar. Não seja somente um relâmpago, um relampejo de sensualidade, porque ela é muito bonita, ou porque ele é muito bonito, ou porque ela tem muito dinheiro, ou porque ele tem muito dinheiro. Ele consegue me encher de presentes, me dar uma segurança material. Mas isso não é isso que traz felicidade. Toda a questão material, financeira, ela favorece recursos para que a família tenha mais tranquilidade, passe por menos sofrimentos materiais. E, naturalmente, isso para o equilíbrio psicoemocional é muito importante, tanto do casal quanto das crianças, que são planejadas quando duas pessoas se juntam. Então, nós temos que ter realmente essa condição, essa consciência, e sempre estar explicando para os mais novos a importância disso daí. Hoje, numa sociedade onde a informação através da tecnologia ela é tão rápida, há um efeito psicológico muito comum e muito antigo, mas que é muito potencializado por causa exatamente das redes sociais, da toda a tecnologia de comunicação, que é exatamente o parecer ao invés do ser. É muito comum, a grande maioria de nós que possui essas redes sociais, percebemos quantas vezes as pessoas buscam expor uma condição que não é verdade, buscam expor uma situação de alegria e de felicidade que são irreais. E para aqueles que estão passando por algum tipo de sofrimento, para aqueles que não possuem uma estrutura psicoemocional bem trabalhada, isso pode trazer muitos problemas, uma influência muito negativa, porque elas vão tentar se apoiar naquelas ilusões e vão naturalmente se frustrar. E muitas dessas frustrações podem desencadear, inclusive, situações extremamente penosas, de separações, de depressões e chegando até o absurdo do suicídio. Então, nós temos que realmente reforçar e dar a importância necessária para todos aqueles que nós temos algum tipo de influência, da importância do casamento, da importância do respeito, da importância do real amor. Uma outra consequência de todo esse problema que o excesso de exposição nos faz é reforçar a extrema sensualidade que temos nos meios de comunicação.
Então, isso, falando novamente sobre essa questão de que as redes sociais e a tecnologia nos traz hoje, que ela nos traz potencialidades imensas, né, de progresso, de evolução, de conhecimento, mas que devido à nossa inferioridade, né, ainda utilizamos muito para situações muito deprimentes, né, situações que nos rebaixam o nosso potencial vibratório ao invés de elevar. Uma dessas questões, que tem tudo a ver com a questão do amor, é exatamente a exaltação da sensualidade. Porque ao expor essas situações ilusórias, né, é muito comum nós percebermos nas conversas das pessoas exatamente a busca por efeitos excessivos, né, efeitos que saem dos padrões normais de busca por perfeições materiais. Né? Quantas pessoas já de meia idade gastam grandes somas de dinheiro para permanecer bonitos, para permanecer dentro dos parâmetros da moda, né? Dentro dos parâmetros da aceitação social. Faço uma ressalva aqui naturalmente que não estou falando de que nós não devemos nos cuidar. Isso é óbvio, nós precisamos cuidar desta máquina orgânica que Deus nos ofereceu para exatamente podermos ter a condição de reencarnar. Mas isso não significa que os cuidados para o corpo devam ser maiores que os cuidados para o espírito. Então, nós temos que não misturar as coisas, não causar exatamente a inversão de valores. Como Jesus falou, que nós devemos investir mais nos valores eternos e não nos valores momentâneos, transitórios. Então, enquanto nós insistirmos nesse tipo de conduta, nós sofreremos realmente as consequências. Um exemplo prático, né, que nós podemos conhecer através dos romances históricos, através das palestras do Divaldo, né, de outros palestrantes, por exemplo, uma das vidas de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, na época de Jesus, ela se chamava Joana de Cusa. Exatamente, ela era a esposa de Cusa, que era um figurão, né? Uma pessoa que era bem relacionada nos meios sociais, nos meios de poder e da política daquela época. Ela sofria bastante porque ele era muito ignorante, a desprezava muito, né? Não dava a importância que a família necessitava, e isso fazia com que a mantivesse muito sofrida, uma situação realmente de muita humilhação. Mas ela ia levando, ia tudo mais, até o dia em que ela conheceu Jesus, numa palestra que ele fazia na praia, para uma multidão de pessoas. Mesmo ela não entendendo por palavras o que ele falava, né, porque ele falava no hebraico e ela falava grego, mas ela entendia tudo o que ele falava. Nós sabemos que pela elevação, né, no caso de Jesus, um ser perfeito, um ser puro, ele consegue transmitir, né, mesmo por ondas, né, tudo aquilo que ele queria. Então ela começou a entender, começou a se apaixonar, né, pela figura de Jesus, pelo ensinamento que ele estava trazendo. E nos outros dias ela voltou à praia exatamente para continuar a ouvir, a entender mais, e começou a se envolver, né, nas pregações, no trabalho de ajuda aos mais necessitados. E quando Jesus estava saindo da cidade, né, onde ela estava, ela tinha decidido seguir Jesus ao invés e abandonar a família. E Jesus falou para ela: não, você tem uma responsabilidade para com sua família, então me siga na medida das suas condições, mas sem abandonar a sua família, né? Então, mesmo depois da crucificação de Jesus, ela continuou trabalhando, né, ajudando a cristandade, mesmo em condições muito difíceis, porque algum tempo depois da crucificação de Jesus, o esposo dela veio a falecer.
E aquela época era muito comum as viúvas passarem por situações muito ruins, muito severas, porque normalmente elas não... Era muito difícil encontrar emprego, né, empregos que dessem condições de vida, né? Então, se elas não fizessem parte de famílias já poderosas, elas realmente passavam penúria, passavam fome e tudo mais. Então ela passou isso com o filho dela, né? Mas ainda assim continuou ativamente participando das atividades cristãs, até que ela e o filho foram presos junto com vários outros cristãos e foram levados, né, a uma praça pública, onde junto com vários outros cristãos, foram queimados, né? E um pouco antes deles serem queimados, né, um oficial romano vinha perguntar se eles abdicavam do Cristo, né? E quando o oficial romano veio perguntar a ela se ela abdicava de Cristo, ela disse que não. O filho dela, sentindo que estava próximo da morte, implorou para que ela renegasse o Cristo. Mas ela disse: meu filho, você não sabe o que fala e vai entender em breve. Eu faço isso porque Ele é o amor e não renegou o Cristo. Esse foi um dos motivos, segundo Divaldo nos conta, que depois daquela reencarnação ela nunca mais quis casar. Toda vez que ela veio para trabalhar nas hostes cristãs de forma total, né? Tanto que todas as reencarnações que nós temos conhecimento que ela teve, normalmente ela vinha como uma religiosa, né? Então, como podemos ver, esse ensinamento de Jesus para Joana de Cusa foi extremamente importante. Isso nos mostra a importância que é o cumprimento do dever conjugal, o cumprimento dos nossos deveres para com o nosso cônjuge e para com nossos filhos. Lembro também de uma outra história, se eu não me engano, em um dos livros não sei agora se foi do Irmão X ou se foi uma médium, Sirineia Maffei, dos encontros de Jesus. Eu acho que foi esse da Sirineia Maffei. Ele tratava de um rapaz jovem, mais pobre, né, que ele trabalhava, era um escravo de um senhor, e este senhor, ele possuía uma filha. Ele era muito severo, muito rude, amealhava, muito inteligente, né? Então, este ensinamento de Jesus, ele é essencial para entendermos a importância dos deveres conjugais e dos deveres familiares, né? Jesus sabia que se ela quisesse realmente segui-lo, ela não poderia deixar de cumprir com as suas próprias responsabilidades. Ela tinha se comprometido a vir àquela reencarnação, certamente como uma prova, né? Ela já aparentava ser uma pessoa acima da média, mas veio como uma prova, provavelmente para ajudar o esposo, né? Aquele espírito que devia ser um espírito que aí precisava de muita ajuda. Isso serve para todos nós, né? Há uma história, né, até que se fala meio como uma anedota no meio espírita. Dizia que uma vez um palestrante estava, né, dando uma palestra, né, no centro, e no meio da palestra ele vê a esposa e o filho entrando de malicuia dentro da instituição. Ele ficou surpreso por ter visto aquilo, mas estava no meio da palestra, não podia parar para saber o que era. Então ele foi continuando com a palestra e ao terminar a palestra, né, ele falou com as pessoas, né, que queriam falar com ele, e o mais rápido possível foi até a esposa e foi perguntar: poxa, o que é que vocês estão fazendo? Por que vocês vieram de mala e tudo mais aqui pro centro? Aí a esposa respondeu: ah, não, meu amor, é porque você é tão bonzinho aqui dentro do centro que decidimos que vamos morar aqui dentro do centro. Né? Então, assim, isso é uma piada de uma forma que é algo que é muito comum, né, nos meios religiosos, né, nos centros espíritas, né, para aqueles, né, de outras denominações cristãs e de outras religiões. É muito comum nós vestirmos a máscara do bonzinho, do caridoso, enquanto estamos em casa sendo cruéis, sendo violentos, sendo ignorantes, indiferentes, né, com aqueles da nossa própria família. Então, temos que ter esse cuidado de nunca esquecer as nossas responsabilidades. Não adianta a gente querer fazer caridade do lado de fora quando a gente não faz caridade nem dentro do nosso próprio lar, que são os primeiros que merecem
a nossa consideração e a nossa própria caridade, a nossa real caridade, o nosso real amor. Então, isso é muito importante para que pratiquemos aquilo ali, que nos dispusermos para atividades de apoio ao centro espírita, né? Ações voluntárias, de ajuda ao próximo. Essas são extremamente importantes porque tem muita gente que precisa disso. Mas isso não pode ser feito a custas da nossa harmonia do lar, né? Tem um ditado que diz, né? Poxa, quer mudar o mundo, mas não arruma o seu próprio quarto. Então a gente primeiro tem que fazer as coisas dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho. Por quê? Porque depois que essas áreas estiverem organizadas, aí sim teremos tempo e disposição para realmente ajudar aqueles que mais necessitam. Não é verdade? Então, nesse contexto de casamento, eu lembro também de mais duas histórias que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês. Uma delas é no livro Renúncia, né, do Emmanuel, que é o último livro da coleção de romances históricos dele, né, que começou com há 2000 anos, depois teve 50 anos depois teve Ave Cristo e o Renúncia. Se faltar mais algum, peço perdão. E esse livro, Renúncia, fala de um espírito de escola, né, um espírito de alta elevação, que se predispõe a reencarnar mesmo não necessitando, no século XVII, se eu não me engano, na Europa, na França, né, se a memória não me falha, e ela aceitou vir para ajudar um companheiro espiritual que tinha caído em algumas reencarnações anteriores. E ela tem uma história toda complicada, né, com a mãe, que foi separada do pai por uma mulher que amava o pai dela e fez de tudo para separá-los, na época, se não me engano, da peste negra, lá na Europa. E fez com que o pai acabasse se mudando, passasse um período nos Estados Unidos. E ela e a mãe passaram por situações muito difíceis, inclusive a mãe tendo problemas físicos, né, com dificuldade de andar por uma boa parte da vida dela. E ela, demonstrando ser muito capaz, foi ajudando a mãe na medida do possível, né, enquanto crescia. Por onde ela passava, percebia-se realmente que ela era uma criança diferente, muito mais elevada, muito mais alegre, que estava sempre disposta a ajudar. E com o passar do tempo, quando ela chegou na adolescência, e que ela né, pelas leis da vida, pelas leis imutáveis de Deus, ela acabou trabalhando na casa do pai, sem saber que ela era o pai dela. E aos poucos, ela foi, né, com o jeito dela, ajudando a família do pai, até que ela soube, né, de alguma forma que eu não lembro, que ele era o pai dela, né, e o companheiro dela já namorava com ela, mas ele, por ciúmes, porque uma vez a viu entrando na casa do pai dela, né, de onde ela trabalhava, o noivo, né, o namorado dela, tinha a visto entrar na casa abraçada ao pai, e ela não sabia, e ele não sabia que ele era o pai dela. E ele, morto de ciúmes, né, achando que estava sendo traído, mesmo sem conversar com ela para tentar entender a situação, acabou abandonando-a e indo para a Espanha, se eu não me engano, e deixando uma carta para ela, de muita dor, né, e ela ficou muito triste por tudo aquilo, mas não podia sair lá, porque a mãe estava numa situação muito difícil, né, cada vez já bem perto do desencarne, lúcida, mas com muitos problemas, muitas dores. Então, depois de um tempo, né, que aí o pai sem querer acabou reencontrando com a mãe, e foi aí que ele percebeu que ela era filha dele, e que todo aquele imbróglio foi resolvido, e percebeu-se que a esposa do pai dela tinha planejado tudo aquilo, né, mas eles acabaram perdoando-a por tudo aquilo ali, e aquilo fez com que
situação se desenvolvesse, mas a mãe, pouco tempo depois, veio a desencarnar. Né? E depois disso, né, quando ela tinha já ajudado o pai dela na medida do possível, ela decidiu ir atrás do seu amor. Né? E quando ela viajou para a cidade onde ele tinha dito que ele estava indo, depois de alguns anos, quando ele chegou lá e reencontrou, e ela muito alegre, festejou e tudo mais, e ela percebeu que ele tinha ficado alegre, mas triste ao mesmo tempo. E quando ela perguntou por quê, ele falou para ela que ele tinha se casado há poucos meses. Né? E ela então teve uma grande frustração, e ele se propôs a abandonar a esposa, porque ele tinha acabado de casar, para segui-la. Mas ela disse: não, você acabou de assumir um compromisso e você não pode sair deste compromisso. Né? Se fosse uma outra situação, nós poderíamos ter ficado juntos, mas agora você tem que cumprir com as suas responsabilidades. Né? Ele ainda insistiu, mas ela corretamente, né, afinal de contas era um espírito, né, de grande elevação, fez com que ele realmente, né, tentou fazê-lo se preocupar com a própria responsabilidade e fazer com que ele seguisse com a vida, né, com a sua nova esposa. Então ela foi ser freira numa instituição, e muitos anos depois, né, ela acabou sendo presa pela Inquisição e descobriu, e ficou presa, né, num local onde os presos, né, dos inquisidores da Santa Fé ficavam, e um dos responsáveis dos padres responsáveis era exatamente esse amor da vida dela, que depois que ela tinha viajado, algum tempo depois, pegou a esposa dele, o tinha abandonado por um outro homem, e ele, com muita raiva, muita sede de vingança, se tornou um padre inquisidor e condenou a ex-esposa e o amante dela à prisão e à morte. E quando ele viu a ficha, né, dessa nova presa, ele a deixou vários meses no cárcere. E se as prisões de hoje são horríveis, né, aqui no Brasil, as prisões da Idade Média são coisas horrorosas, né, que eram extremamente sujas, quase não tinham espaço, normalmente eram muito escuras, com muita umidade. Então isso foi debilitando a saúde dela, e prestes a desencarnar foi quando ele decidiu visitar para ver qual era o caso daquela religiosa rebelde, né? E quando ele a viu, ela agradeceu a Deus por ter a oportunidade de vê-lo mais uma vez antes de voltar às esferas espirituais, e tentou ainda assim orientá-lo para que ele procedesse bem a partir daquele momento. Então vejam, o espírito de Skoll soube reprimir os próprios sentimentos para que o dever não fosse rompido. Né? E a última história que gostaria de compartilhar com vocês era de um rapaz que era muito pobre, se não me engano ele era até escravo, de uma família muito rica, e o pai dessa família, ele era muito poderoso, muito agressivo, muito rude com todos, menos com a filha, a qual ele morria de amores pela filha. Então eles eram muito próximos de idade, né, esse rapaz e a filha do seu patrão, e quando eles eram adolescentes, o pai, querendo dar uma boa educação para a filha, e depois também de muitos pedidos da própria filha, porque ela queria se instruir, ele contratou um tutor, né, um professor particular para a filha, e para proteger a filha, né, disse que o escravo, né, teria que ficar também estar junto na sala de aula, para que não ocorresse nada demais, porque o tutor também era muito jovem, muito charmoso, e ele não queria ter o risco, né, de ter sua filha prejudicada, né, pelos amores da juventude. E o que acontecia? O tutor começou a perceber que ele era muito interessado pelas aulas, muito mais do que a própria filha do que a sua aluna, né, a filha do patrão. E começou a ensiná-lo também.
Só que eles começaram, né, o tutor e a aluna começaram a se interessar um pelo outro, e para se ver livre do escravo, né, da vigilância do escravo, ele começou, no momento que ele passava os deveres, as tarefas, começou a passar tarefas muito mais trabalhosas para o escravo, para que ele passasse muito tempo para fazê-lo. Né? Enquanto ele estava fazendo, eles saíam do ambiente, né, iam namorar, iam curtir o amor da juventude, até que o pai descobriu. E eles decidiram fugir, né, o tutor e a moça, e eles fugiram, e o pai da moça, extremamente severo, puniu o jovem, né, o jovem escravo, furou os 2 olhos dele com a chama fervente. Então, com o passar do tempo, aí esse rapaz, que ele era médium, ele disse, né, ele soube onde o casal estava, e o pai acabou mandando realmente para lá as tropas, né, e conseguiram salvar a filha. Né? O tutor estava morto, porque eles tinham entrado numa caverna onde tinha muitas cobras venenosas, mas ele conseguiu salvar a filha. E o escravo, que foi tratado pela esposa, pela mãe da jovem, que era uma mulher muito caridosa, mas ele ficou cego realmente, e ele, para viver, começou a fazer cestas de vime, e a mulher conseguiu convencer o esposo a dar uma casinha que eles não usavam mais, uma casinha muito pequena que tinha no campo, já que foi por causa dele que salvou a filha. Então ele acabou cedendo, né, e ele passou a vida vendendo cestas de vinho que ele fazia mesmo cego. Só que ele era uma pessoa muito bondosa, e com a capacidade mediúnica dele, ele começou a ajudar as pessoas. As pessoas iam procurá-lo, né, para ajudá-las. Então ele, que nunca tinha ouvido falar de Jesus nem nada, fazia caridade, né, por realmente ser um espírito muito elevado. Até que Jesus um dia passou por lá, né, e soube da história dele, viu o que ele merecia e perguntou a ele, né, passou vários dias lá com ele, ensinando muitas coisas, e percebeu que aquele jovem que ele tinha muita sede de aprendizado, e tinha realmente, utilizava para o bem toda a capacidade mediúnica que ele tinha. Depois de alguns dias ele perguntou, né, você quer que eu te cure? E o jovem respondeu, faça a tua vontade, Senhor. E foi aí que Jesus percebeu que ele realmente merecia, já tinha aprendido a lição a qual ele estava passando, e restituiu a visão dele, né? Depois de todos esses episódios, a jovem, muito arrependida, ia sempre com a mãe visitá-lo, né, mesmo antes de Jesus aparecer. E eles acabaram se apaixonando, só que não puderam cumprir com o seu relacionamento, porque o pai dela a fez casar com um amigo já idoso, muito rico, e ela não teve o que fazer. Então eles tiveram que respeitar, né, a decisão do pai dela, que naquela época era assim que se fazia, e tiveram que se amar à distância, né, respeitando o casamento dela. E ele começou a fazer trabalho de caridade e tudo mais, e começou a falar, né, depois que Jesus tinha ido embora, ele começou a pregar realmente o cristianismo e os ensinamentos de Jesus, e cada vez mais ele foi ajudando cada vez mais gente, e da sua casa ele começou a construir mais para abrigar aqueles mais necessitados. E ele ficou surpreso que um dia o esposo da mulher que ele amava, apesar de não gostar dele, porque o pai da noiva tinha falado dele, né, do que eles se amavam, então ele não gostava, mas ele estava com uma doença muito séria, e disseram que ele poderia ajudá-lo a se curar. Então ele foi para lá e começou a ouvir as pregações que ele falava, e começou a se abrir para o jovem, né, e o jovem fez o que podia de melhor para poder ajudá-los.
né, em todas as suas possibilidades. Não foi possível salvá-lo, né? Ele já era uma pessoa idosa e pelo que relato, pelo que eu lembro, ele tinha algum tipo de câncer agressivo, mas ele se modificou completamente, o Senhor, né? Tanto que escreveu uma carta no testamento que entregou para ele, pedindo para que ele cuidasse da esposa quando ele falecesse. E então, depois do falecimento dele, é somente depois, né, do cumprimento da responsabilidade do casamento da moça, é que eles puderam ter o seu próprio relacionamento. Né? Então, espero que essas palavras, espero que essas histórias tenham ajudado a trazer mais cores, né? A facilitar um entendimento um pouco maior dessa questão do casamento perante a lei de Deus. E desejo a todos vocês que tenham uma semana muito abençoada, que possamos trazer aos nossos corações as bênçãos de Deus que estão constantemente ao nosso redor, né? Mas nós precisamos estar em comunhão, elevar a nossa vibração para que elas nos façam bem. Então, que Jesus abençoe a todos, muita paz no coração de todos. Fiquem em paz.